Não olhei, mas eu falei com o pessoal da coordenação, eles ficaram de acertar ali. Aí eu vou pedir um favor, Liedson. Tenta ligar a caixa de som para ver se o áudio está saindo. Vamos ver. Alô? Beleza, desliga. Deixa eu apagar aqui a luz. Bom, oficialmente, bom dia para todo mundo que está aqui e bom dia para todo mundo que está em casa. A aula hoje ela é um pouquinho mais rápida, que a gente tem 50 minutos, menos de 50, na verdade, tem 40 minutos. E aí primeiro, em relação à lista de exercício, não deu para colocar no AVA, porque esse fim de semana eu passei mal e não deu para fazer muita coisa. Mas hoje eu vou preparar a lista e coloco a lista de exercício. E o que a gente vai fazer nessas aulas extras é o que a gente fazia e continuará fazendo na sexta-feira, que eu vou trazer para vocês um modelo de dados, que é algo que provavelmente vocês verão quando estiverem fazendo estágio, quando estiver trabalhando, e a partir desse modelo de dados, a gente vai montar o modelo de entidade de relacionamento até chegar no projeto do banco de dados. Então, começando aqui, o nosso modelo de hoje é de uma clínica veterinária que tem várias filiais. Aí tem uma filial lá em BNH, tem outra filial no bairro Santo Antônio, tem outra filial lá no centro, tem uma filial em Aquidabã e tem uma filial lá no Paraíso. E essa clínica veterinária pediu para vocês projetarem um sistema para eles controlarem todo o atendimento e o tratamento que eles fazem com os animais. E aí, para começar essa modelagem, eles passam para vocês como que é a organização que eles têm atualmente. Que várias empresas basicamente trabalham com uma planilha em Excel. E nessa planilha em Excel, eles colocam todos os dados que eles têm para trabalhar. E no dia que vocês tiverem que projetar, provavelmente eles imprimem uma planilha dessa e entregam para vocês. E aí, na planilha oficial das empresas, tem muito mais informação do que essas que eu estou passando aqui, mas essas é o que a gente vai utilizar nos nossos exercícios, uma versão mais resumida, para dar tempo da gente fazer aqui. Então, e aí, como é que a gente faz a modelagem de entidade de relacionamento? Vocês viram ano passado, e aí a gente vai trabalhar um pouco a memória aí de vocês. Para fazer a modelagem de entidade e relacionamento, a gente tem que identificar as entidades e identificar os relacionamentos. As entidades são as coisas que estão ali naquela planilha, na ficha, são os produtos, os locais. No caso, tem empresas, tem filiais, tem clientes, onde essas pessoas moram, onde estão as filiais, quem são as pessoas que são atendidas pela empresa, quem são as empresas que fornecem produtos para as empresas. No caso de uma clínica veterinária de verdade, eles têm fornecedores de sabonete, shampoo, gaiola, ração, remédio, que a gente não vai se preocupar com isso por enquanto. Depois de identificar as entidades, a gente tem que identificar os relacionamentos que existem entre as entidades que a gente identificou. E aí acaba que nessa hora a gente
pode ter identificado, sem querer, uma entidade que não era a entidade. Na hora que começa a verificar esses relacionamentos, a gente pega a borracha e começa a passar ali no nosso modelo, que é justamente o que a gente faz. A gente vai modelando e vai modificando enquanto vai modelando o nosso projeto. Depois que a gente identificou as entidades e os relacionamentos, a gente tem que prestar atenção nesses campos multivalorados, que isso é algo que algumas pessoas no início têm um pouco de dificuldade de reconhecer o que é um campo multivalorado e o que é uma entidade. É só lembrar daquele exemplo que eu passei na sexta-feira. Um tipo de filme só existe se houver o filme. Então, tipo de filme é um campo multivalorado, igual aqui na nossa clínica veterinária, a primeira coluna, animal, tem gato, cachorro, arara e periquito. O tipo do animal só existe se o animal existir. Não é algo que existe independente. A raça do animal só existe se o animal existir. O nome é um atributo simples, cada animal tem um nome, às vezes tem, às vezes não. Gênero do animal, macho e fêmea. O gênero do animal só existe se o animal existir. Então, quando um campo multivalorado, ou melhor, quando um valor, uma coluna com vários valores, se ela só existe se outra entidade existir, aquela coluna é um campo multivalorado naquela entidade. E aí, a gente tem a nossa ficha, a nossa planilha. A gente tem a primeira coluna, animal, a segunda coluna, raça, a terceira, nome, a quarta coluna, gênero, e essas quatro primeiras colunas, elas identificam o animal. E outra coisa também que eu falei antes, essa parte de realmente conseguir identificar do jeito 100% correto entidades e relacionamentos, é com o tempo, com o trabalho, com experiência. Então, as quatro primeiras colunas, elas identificam um animal. Depois eu tenho a própria clínica em si, que ela tem uma unidade e um telefone. Tem várias unidades, como eu fui passando, tem no centro, em Santo Antônio, Paraíso, BNH e aqui da BAN. Então, essas unidades, cada uma delas tem um telefone. Então, essas duas colunas, unidade e telefone, identificam cada clínica em si. E como é só uma clínica, é uma rede, que eu esqueci de colocar aqui, é uma rede de clínicas que tem filiais espalhadas aqui em Cachoeira. É uma empresa só. Não são várias empresas, não, que eu esqueci de anotar aqui. Então, é uma empresa com várias filiais. E uma coisa que pode acontecer, quem frequenta o supermercado já deve ter reparado isso, às vezes no mesmo bairro tem duas unidades, duas filiais do mesmo supermercado. Quando você tem um bairro que ele é maior em tamanho ou quando tem mais gente morando naquele bairro. Você pode ter duas unidades, duas filiais da mesma empresa no mesmo bairro. E os donos e donas dos animais, que são as duas últimas colunas. Então, as quatro primeiras colunas, elas identificam os animais. As duas colunas seguintes identificam as filiais da nossa clínica veterinária e as duas últimas colunas identificam os clientes, as clientes que têm os animais em tratamento na nossa clínica. E aí, nessa hora, a gente tem que prestar atenção se tem mais alguma entidade, quais são os campos multivalorados. A gente faz o primeiro diagrama identificando assim, o que é óbvio, né? O que a gente consegue identificar facilmente. Depois dessa primeira identificação, a gente começa a procurar os campos multivalorados e se tem alguma entidade que a gente identificou errado. E aí, o que eu deixei destacado? No caso do animal, tem o tipo do animal, que na primeira coluna a gente já pode ver aí que tem 3 gatos, 2 cachorros, uma arara e um periquito. Então, como tem 3 gatos, não estava instalado ainda não, né? Então, na primeira coluna, tem 3 gatos, 2 cachorros, aí já indica para mim que já tem um campo multivalorado.
Na segunda coluna, as raças que essa clínica atende. Dos gatos, eu tenho 2 raças. Então, só o fato de ter 2 raças já indica para mim que esse campo, raça, ele é multivalorado. E aí, lembrando do que a gente conversou no início, raça é uma entidade separada? Não, porque raça só existe se o animal existir. Nome do animal. Aí é uma questão que envolve o que eu falei de experiência, de prática. Nome pode repetir? Pode. É um campo multivalorado? Não. Eu posso ter o primeiro gato chamado Fausto, que é um macho, e o cachorro ali embaixo, o fila brasileiro, poderia ter o mesmo nome. É um campo multivalorado? Não. Como é que a gente identifica isso? 99% das vezes, os nomes das coisas não são campos multivalorados. Pode repetir, mas não é campo multivalorado. E 99% das vezes, os tipos das coisas são sim campos multivalorados. Então, essa é a separação que a gente faz. O tipo é o animal. É porque tem aquele negócio de biologia, é gênero, reino, etc. Então, aí eu coloquei só animal. Deve ser alguma classificação ali da biologia, é só animal. Que vem antes da raça. Que igual tem cavalo e tem as raças. Manga larga. Deve ser. Então, você tem o tipo do animal, que deve ser espécie, a raça, que tem várias, o nome e o gênero. Gênero são só 2, que é macho e fêmea. Sendo 2, para esse campo gênero, ele é multivalorado. Como é que está aí? Deixa eu passar minha senha. A vantagem é que esses computadores eles costumam ligar rapidinho. Já ligou. É. Agora vai. Deixa eu ver aqui se o pessoal em casa. Para quem está ou em casa ou acompanhando no telefone, eu acho que a Ingrid, bom, pelo menos não está aqui. Oi? Uhum. Ah, tá aqui. Ingrid, beleza. Tá tranquilo para acompanhar aí, Ingrid? Beleza. Então vamos continuando aqui. Depois a gente tem a primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta e a sexta coluna, que é a filial. A filial, aí está marcada a unidade, que é o local, que seria o endereço onde ela está, que eu tenho os bairros aqui de Cachoeiro. E aí a gente já pode ver que na primeira filial, primeira e a segunda filial, elas estão no mesmo bairro que é lá no centro. Então, o campo que eu preciso identificar é o campo bairro, que é outra coisa também importante. Quando vocês estiverem trabalhando com o cliente, vocês verão que é tipo isso aqui que eu fiz. Escreve muita coisa errado, mas a pessoa consegue se organizar.
Então, igual eu coloquei ali a coluna unidade, na verdade seria o nome do bairro. Isso vocês verão com frequência na hora que vocês estiverem prestando serviço, na hora que estiverem desenvolvendo o sistema. As pessoas organizam da maneira errada, mas dentro dessa maneira errada consegue trabalhar. Essa é a principal dificuldade que quem lida com informática precisa aprender a conversar com a pessoa. Tem toda uma fase inicial para aprender o que a pessoa quer dizer para vocês. Então, na nossa filial, ela tem várias unidades e essas unidades são identificadas pelo nome do bairro onde elas estão. Telefone. Cada unidade tem um telefone de contato e apenas um telefone de contato, que é o telefone principal. Isso acontece com todas as empresas. Pode ter outros números de telefone lá? Pode. Geralmente tem. Mas o telefone de contato é só um. Então, se o telefone de contato é só um, não é um campo multivalorado. É um campo que a gente pode colocar direto na nossa tabela. Depois tem os clientes. Conseguiu acessar? Beleza. Ah, tá. E a Tainá também está em casa. Então, a gente acabou de ver a filial, que ela pode estar em várias unidades. Então, o bairro é um campo multivalorado. Telefone, cada filial tem apenas um telefone. E a gente está vendo agora os clientes das nossas filiais. Cada cliente também tem um telefone de contato. Essas reformas não acabam nunca. Eu comecei a trabalhar aqui em julho. Desde julho tem barulho de máquina aqui. Então, continuando aqui. Os nossos clientes, eles também têm um telefone de contato. A pessoa pode ter mais de um telefone? Pode, e tem gente que tem. Mas telefone de contato é só um. E a última linha, eu destaquei ali também, no caso, os clientes. O cliente pode ter vários animais? Pode ter vários animais, que é o que aparece aí na última linha. O Marcos, ele tem uma arara e tem um periquito australiano. Então, aí a gente já começa a identificar o nosso relacionamento. Porque a gente foi passando pelos campos multivalorados e agora a gente começou a ver o relacionamento. Então, o Marcos, ele tem dois animais, possui dois animais. Então, os nossos clientes, eles podem ter um animal, dois animais ou vários animais. Tem gente que tem quase que um zoológico dentro de casa. As filiais, a nossa clínica veterinária, elas podem, nesse momento, atender um animal ou, o que obviamente acontece, podem atender vários animais, que é o que está separado ali também embaixo. Então, o nosso cliente pode ter vários animais e a nossa filial pode atender vários animais. Então, a gente já começa também a ver esse relacionamento. E aí, a gente chega nesse diagrama, deixa eu ocultar essa barrinha daqui, que é o nosso diagrama de entidade e relacionamento. Na hora que eu coloquei essa figura, eu percebi que faltou colocar o atributo raça também destacado, que ele é multivalorado. Igual a gente conversou aqui. Então, a gente tem o cliente, pode ter vários animais, cada animal pertence a uma pessoa. A nossa filial, ela atende vários animais e o animal, ele fica em atendimento em apenas uma unidade. A nossa filial, o campo bairro, é um campo multivalorado, que pode ter vários bairros.
E não, está errado. Está errado. Levei tombo da bicicleta. A filial, ela só fica num bairro só. A filial, ela só fica num bairro só. Não é? O campo ali, aí seria algo parecido com o nome. Acho que a pior coisa que tem é quando o professor erra. Desculpa, gente. Mas aí, a filial, ela só fica em um bairro, então o campo bairro é algo parecido com o nome que a gente conversou antes. Então, o nome pode repetir, mas não é multivalorado. O bairro aqui é a mesma coisa. Pode repetir, mas não é multivalorado. Erro meu aqui. Como é que a gente sabe nesse momento aqui? É porque na hora que eu estava projetando, fazendo desenho, minha cabeça ficava assim entre empresa e filial, empresa e filial. A empresa pode ocupar vários bairros, mas como aqui é uma empresa, uma clínica apenas, ela ocupa só um endereço. Aí só para deixar claro para todo mundo, o professor errou na hora de fazer o modelo ER. A filial, ela só tem um bairro e o campo bairro não é multivalorado. A Ingrid e a Tainá conseguiram acompanhar esse tropeço meu aqui? Beleza, a Ingrid, Tainá. Tainá depois me fala. Aqui agora no meio a gente tem um animal. O tipo é sim um campo multivalorado, então no modelo ER ele é desenhado dessa maneira, com dois círculos. O gênero também é um campo multivalorado e faltou colocar a raça também como campo multivalorado. Opa, né? Depois de fazer o modelo ER, a gente começa a fazer o modelo do banco de dados. O modelo do banco de dados é um passo antes do projeto do banco de dados. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença. No modelo do banco de dados, o objetivo é desenhar as tabelas, fazer o diagrama das tabelas. E no projeto do banco de dados, é escrever os comandos create a esquema, create table, fazer tudo isso para executar no MySQL e criar o banco de dados lá no MySQL. Então, aqui no modelo de banco de dados, as nossas entidades viram tabelas, as entidades são cliente, animal e filial, viram tabelas, os atributos das entidades viram campos nas tabelas. Então, os atributos simples e não atributo multivalorado. No animal, atributo simples é só o nome. Na filial, atributo simples, corrigindo o meu erro, bairro é um atributo simples e telefone é um atributo simples. E no cliente, o nome do cliente é um atributo simples e o telefone de contato dos clientes também é um atributo simples. Os relacionamentos do modelo ER continuam sendo relacionamentos no nosso banco de dados. Então, esse relacionamento entre cliente e animal continua sendo relacionamento, e o relacionamento entre filial e animal continua sendo relacionamento. Quando for um relacionamento M para N, de vários para vários, esse relacionamento aparece uma tabelinha intermediária ali no meio. Quando a gente desenha isso no MySQL, ele já coloca para a gente a tabela ali no meio. E os atributos multivalorados, eles viram tabela. Atributos multivalorados, aqui em animal, o gênero vira uma tabela e o tipo do animal vira uma tabela e a raça, que eu esqueci de colocar, também vira uma tabela. Então, é por isso que é importante destacar corretamente quem são os nossos campos multivalorados.
O que aconteceria nesse caso se eu não tivesse reparado agora que coloquei o bairro como campo multivalorado e eu fizesse o projeto do banco de dados com o bairro sendo uma tabela independente? Cada filial minha teria apenas um bairro. Então, seria uma tabela independente, mas o relacionamento seria de 1 para 1. Aí, na hora de projetar, eu perceberia isso, que o relacionamento é de 1 para 1, e na minha cabeça, e vocês, na cabeça de vocês, transfeririam essa tabela independente para a própria tabela da filial. Deixaria de ser uma tabela e passaria a ser um campo na filial. Aí, deixa eu voltar aqui para colocar outra figura na tela. Aqui, essa figura. Que foi até o que eu fiz errado aqui. Então, a nossa tabela, a nossa entidade cliente, ela virou a tabela cliente, que aparece ali do lado esquerdo. A nossa entidade animal com campo multivalorado gênero e campo multivalorado tipo. Aqui eu lembrei de colocar a raça e esqueci de colocar o gênero. É o que acontece quando você faz as coisas mais rápido do que deveria. Aqui, a nossa entidade animal, ela vira a tabela animal aqui no meio. O nosso campo multivalorado tipo, que aparece aqui embaixo, ele vira a nossa tabela tipo, que aparece aqui embaixo. O campo multivalorado gênero, ele apareceria aqui também, como uma tabela chamada gênero, e o campo multivalorado raça apareceria aqui também com a tabela, que aqui no caso aparece com a tabela raça. E a nossa entidade filial, do lado direito aqui, aparece aqui no nosso banco de dados com uma tabela filial. E eu projetei errado aqui também. Mas é o que eu falei. Como a gente ainda está na fase de modelagem, de projeto, erros acontecem, a borracha passa em cima e vocês podem consertar. Eu vou pedir, tanto para quem está em casa quanto para quem está aqui, para fazer esse projeto do jeito que eu fiz, inclusive errado, para a gente corrigir. E uma coisa boa que vocês é bom aprender é corrigir os erros, aprender onde clica e como corrige aí no MySQL o Workbench. Poderia colocar no telefone como int também? Porque no seu tava text. Eu vou como int. Então, colocar como int tem um problema. O número do telefone, ele tem 9 dígitos. Acho que são 9. Isso. Aí com DDD dá 11. E aí tem gente que na hora de escrever coloca os parênteses e o tracinho no meio e aperta um espaço também. Então, o campo telefone é melhor colocar ele sempre como texto, porque se colocar como inteiro, na hora de digitar, pode dar algum erro para a pessoa que está digitando, vai colocar parênteses, colocar tracinho, vai aparecer uma mensagem de erro, aí a pessoa que está utilizando fica meio confusa e começa a não gostar do aplicativo que você fez. Então, uma das coisas que a gente que desenvolve aplicativo tem que se preocupar é com o fato de que a pessoa que utiliza o aplicativo não conhece essa teoria que a gente conhece. Então, a gente tem que facilitar o máximo que puder para a pessoa que utiliza o aplicativo. O ideal é que você utilizar número inteiro apenas quando o campo for do tipo quantidade. Quantidade de animais, quantidade de roupas, quantidade de carros. E quando for dinheiro, você também utiliza o campo decimal e não o campo float. Depois, quando a gente estiver projetando, a gente vê isso. E qualquer outra coisa, não é quantidade e não é dinheiro, é tudo texto. Número de apartamento, texto. Número de casa, texto. Não é quantidade, é texto. Não é dinheiro, é texto.
texto em qualquer um. Isso, apaga esse parênteses. Isto. É porque o texto não tem parênteses. Ele pode ter, que seria a quantidade de letras que tem no texto. Mas deixa só texto simples. Deixa eu ver com a Ingrid e com a Tainá. Ingrid, você tem o MySQL Workbench instalado aí em casa? Beleza. Tainá, você apareceu aqui de volta? Tainá entrou na sala. Não sei se o áudio. Você consegue conversar com a Tainá pelo Zap aí? Então, vê se ela está conseguindo me escutar. Aí, o animal tem tipo, gênero, raça. Beleza. O nome. Isso, é só clicar em cima. Vai substituir. Colocar as cores, eu já tinha ensinado antes. Como é que faz para mudar as cores? Então, é só vir clicar na tabela. Aí aqui do lado esquerdo tem essa abazinha aqui de baixo. Geralmente vem marcado na aba Description. É só vir aqui na aba Properties e na linha aqui da cor. Se tiver assim, mais para a esquerda, na hora que clicar aqui, não vai aparecer o botãozinho de 3 pontinhos para a gente escolher. É só puxar essa linha dupla aqui para a direita e a gente consegue clicar nesse botão aqui de 3 pontinhos e consegue escolher a cor da nossa tabela. Uma coisa legal também, já fica uma dica aí para vocês, na hora que estiver projetando o banco de dados e o modelo de entidade de relacionamento, identificar por cores, que isso facilita você identificar qual é a tabela e quais são os campos diretamente associados àquela tabela. No caso, só de bater o olho aqui, na tabela animal, eu sei que a tabela tipo e a tabela raça são campos multivalorados da tabela animal. Não são entidades independentes no modelo de entidade e relacionamento. Então, Tainá, só para saber se você está conseguindo... Bom, não estava escutando, então não estava conseguindo acompanhar, né? Aí, mas para saber se você está com MySQL instalado em casa. Aí eu perguntei agora para a Tainá. Tainá, você está com MySQL instalado em casa? Ah, tá. Tá bom, tá bom. Beleza. A aula eu estou gravando, depois eu coloco o link lá no Moodle para você ver, conseguir acompanhar o áudio dela completo, tá bom? Só passar aqui para ver se... Beleza. Tá fazendo. Beleza. Não. Isso aí pode deixar. Pode deixar. Só faz uma coisinha agora. Coloca nas cores que eu coloquei ali. Aí você clica na tabela, clica ali em Properties e nessa cor aqui, ó. Aí isso. Aí você aperta Enter agora. Isso.
Ingrid, você conseguiu mudar as cores também da tabela? Beleza. Só esperar todo mundo concluir aqui o projeto do banco de dados, que a gente continua. 44. Vocês têm aula logo depois dessa? Uhum. Beleza, vamos colocar aqui agora, já está dando os minutos finais. Aqui, nesse modelo do banco de dados, faltou colocar aqui no meu. A Joana já colocou no dela, Lietz não lembro se colocou. Porque aqui, na tabela animal, eu coloquei o campo multivalorado tipo e o campo multivalorado raça, e faltou colocar o campo multivalorado gênero. Fazendo isso aqui agora, então, é só vir aqui, clica aqui do lado esquerdo na tabelinha, para colocar o nosso gênero. E o gênero tem um nome. Os animais têm apenas um gênero, mas pode ter vários animais do gênero masculino e vários animais do gênero feminino. E aí colocar na cor laranja também. E na nossa filial, que eu cometi o erro aqui, eu coloquei o bairro como um campo multivalorado. Isso não é verdade, porque cada filial só está em um lugar apenas. Então, o nosso bairro, é só eu clicar aqui na tabela bairro, apagar. Aqui em cima, a minha chave estrangeira, ela continua aqui. Eu tenho que vir aqui e deletar. E agora eu só preciso colocar aqui o campo bairro para ser o nome do bairro onde está a nossa filial. Prontinho. Esse aqui é o nosso modelo de banco de dados. Aí clica aqui no disquete para salvar. E infelizmente não dá tempo para continuar. O que a gente faria aqui agora seria clicar em File, no arquivo, para exportar todo o nosso projeto SQL. Aí só lembrando o que eu falei também na aula passada, automatizar as coisas é bom, mas é importante saber escrever cada comando, porque às vezes a gente tem que corrigir e na maioria das vezes não teria uma ferramenta dessa disponível para utilizar. Aqui, esse negocinho aqui, ó, colorido, ele é importante colocar? Ele é consequência do relacionamento. Aqui que você foi escrevendo cada um deles, esses campos, eles são chaves estrangeiras. Então a gente não escreve. A gente só escreve o campo da tabela, que no caso seria só o código e o nome.
Esses dois campos são da tabela. Depois, quando a gente coloca os relacionamentos, eles vão aparecendo. Dá 2 cliques aqui na tabela animal e vem deletando cada linha dessa daqui com código. Botão direito, deletar, isso, deletar cliente, deletar o tipo, deletar a raça e essa daí também. Isso. Agora, quando você colocar os relacionamentos, o cliente pode ter vários animais. Isso, clica no X. O cliente pode ter vários animais. Um para N. Mas você clica primeiro no animal e depois no cliente. Porque o pé de galinha tem que aparecer lá. Que aí a chave estrangeira do cliente aparece aqui. Se você, por acaso, clicar na sequência na ordem diferente, é só apagar aquele e fazer de novo. Isto. Aí o pé de galinha aparece ali. Aí você vê que vai criando a chave. Tem até o símbolozinho da chave ali para cada campo desse. Tipo também. E tem a raça e o gênero. Aí depois eu quero mostrar para vocês qual é a diferença prática de fazer, igual geralmente eu faço, o diagrama com a linha pontilhada e quando faz com a linha cheia. O projeto, ele sai diferente, mas na hora de fazer a consulta, o objetivo é na hora de fazer a consulta. Então, quando faz com a linha cheia, a consulta ela tem que ser diferente. Mas o que a consulta traz, no final das contas, é a mesma coisa. Então, no projeto, não chega a fazer tanta diferença se a linha é tracejada ou se é pontilhada, se a consulta trouxer os mesmos dados nos dois casos. Aí, esses dois já estão liberados. Só acompanhar aqui a Maria Clara. Isso, para mudar a cor, você clica pode fechar aqui. É só marcar a tabela e a gente vai vir aqui, ó. Tchau, tchau. Isso na propriedade, aqui, nesse daí, e muda a cor. A primeira é verde. Falou, até a sexta. Aperta Enter. Isto. Aperta Enter. Mais um. Só para avisar para a Ingrid, se ela estiver aqui ainda, que ela já acabou, tá? Isso, e a filial é azul mesmo. Agora salva. Dá o nome. Clínica veterinária. Veterinária.mwb. Mania de velho. Belezinha. Não, eu vou adiar, tá bom? Falou, tchau, tchau.